25 anos de casada. E para mim é uma bênção muito grande, né? Porque quantos casamentos não tem por aí se destruído, que não chega nem a 2 anos, a 3. E tudo seja para a glória e para a honra do nome do Senhor. E também pela minha neta, que hoje também está completando 18 anos. Que Deus continue abençoando ela e guardando e livrando de todo mal. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E as palmas que exaltam o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quem tem mais uma benção? Glória a Deus. Vem até aqui. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Levita Elias tem uma benção, né? Pode vir aqui. Glória a Deus, exaltar o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Sou grato a Deus por mais um ano de vida. E eu não tenho tantas palavras para agradecer, mas Ele sabe do que eu agradeço. Eu agradeço essa rica oportunidade. Glória a Jesus. Quem tem mais uma bênção, venha contar, agradecer ao Senhor. Glória a Deus, porque Deus é bom. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero cumprimentar a Maria Igreja com a paz do Senhor Jesus. Ele já também quero ser grato a Deus, né, pelas ricas bênçãos, por tudo que o Senhor fez na minha vida, na vida da minha família. Quero agradecer a Deus também pelo livramento que Ele me concedeu pela madrugada, o livramento. Estava passando mal e ali, em nome do Senhor Jesus, eu repreendi. Parecia, irmão, até falei para o pastor que ele foi lá em casa, parecia que eu ia partir. De repente, pela madrugada, tomou meu fôlego e ali eu levantei. Antes de levantar, eu repreendi. Deus deu a vitória. Pois eu quero agradecer a Deus, né, pelo livramento que o Senhor nos dá a cada dia, né, por cada um, por mais um ano. Nós estamos aqui na casa do Senhor, né? Como o salmista Davi, ele falou, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só no convite ele se alegrou. Imagine como seria o culto, não é verdade? Pois só temos que agradecer esse Deus por tudo, né? Pelo feito, pelas bênçãos. Não só pelas bênçãos, mas também pelas provas, pelas lutas. Porque, irmão, em meia luta, em meia escassez, em meia prova, nenhum de nós passa sozinho. O ímpio passa sozinho, mas a gente passa com Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é verdade? Ele já quero agradecer a Deus por esta oportunidade. E as palmas que exaltam o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja do Senhor. Deus é bom, né? Porque Ele nos livra, né? Até na nossa dormida, o diabo, ele é astuto, né? Glória a Deus, ele quer tirar a nossa vida. Mas Deus, Ele é misericordioso. Louvado seja Deus. Sabemos, irmão, que nós, aleluia, quem merece alguma coisa, irmão? Aleluia, a Deus. Porque nós não merecemos nada, irmão. Nós estamos aqui pela graça. O que é a graça? A graça é o favor de Deus. O favor de Deus. Porque nós não merecemos nada, mas o favor de Deus. Porque tem gente que às vezes fala, Deus é fiel comigo, Ele sabe que eu mereço isso. Irmão, nós não merecemos nada. É a graça do Senhor, o favor merecido de Cristo conosco. Amém? Nós vivemos, irmão, pela misericórdia. Glória a Deus. Graças a Deus, porque Deus, né, por amor, né, a nós, Ele deu seu Filho, Jesus Cristo. Louvado seja Deus, amém? Mas irmão, quem tem harpa cristã aí? Que só quem tem, levanta o braço. Aleluia, vocês que têm harpa cristã, vamos louvar o Senhor. Abra suas harpas e vamos louvar ao Senhor. Para nós fazer, aleluia, porque o cântico, irmão, é toda igreja, né? Quem tem harpa, quem não tem, né? Quem sabe por cabeça vai cantando, né? Pois é igual uma escola de música, irmão.
Todos têm que estar louvando e dirá para o Senhor, né? Louvado seja Deus. Por Senhor, todos temos que estar louvando o nome santo do Senhor. Pois vamos louvar o Senhor Jesus com mais um inário. Glória a Deus, né? Com mais um inário. 342, as cordas do coração. 342 da harpa cristã. Glória a Deus. Se eu errar, me perdoe. O meu coração vibra as cordas, afinada para o mestre louvar. O pecado deste som não outorga, só no Gólgota pode afinar. Aleluia, glória a Deus, que no Gólgota a minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, que no Calvário minha alma afinou. Também fomos no mundo afinado, mas não era agradável ao som. Mas no Gólgota já transformado, temos nova harmonia e tom. Aleluia, glória a Deus, que no Gólgota a minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, que no Calvário a minha alma afinou. Glória a Deus. É Jesus quem as almas afina, no instrumento ele cuida muito bem. Cada dia o som mais refina, que tocar os acordes de além. Aleluia, glória a Deus, que no Gólgota a minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, que no Calvário minha alma afinou. Que provar esta afinação quer, hoje chega-te a cruz com amor. Harmonia terás se estiveres em Jesus, o teu afinador. Aleluia, aleluia, glória a Deus, que no Gólgota a minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, que no Calvário a minha alma afinou. Glória a Deus, amados irmãos. No mundo, glória a Deus, Satanás ele quis nos afinar. Até alguns momentos, glória a Deus, deu certo, né? Por que deu certo, irmão? Glória a Deus, porque quantas vezes eu louvei a Satanás com as músicas mundanas. Irmão, vocês sabem que tem crente que ainda canta música mundana? Música do mundo? Vocês sabem que tem crente que bota até nos status música secular? Música mundana, internacional? Isso é pecado, irmão. A Bíblia diz no livro de Salmo, de número 41, a Bíblia diz que um novo cântico colocarei na tua boca, nos teus lábios, um hino de louvor a Deus. Pois crente que canta música mundana ou coloca nos seus status música mundana, está servindo a Deus, a dois deuses. E a Bíblia diz que tem que, aleluia, ou há de agradar um e desagradar ao outro.
Aí no livro de Tiago, a Bíblia diz que não pode jorrar água doce de uma mesma fonte, ou salgada ou doce. Eu estou falando para crente, viu? Quem não é crente, não se preocupe não, amém? Eu estou falando para crente. A palavra é para crente, amém? Que coloca no seu status música mundana. Após se coloca a música mundana, irmão, não é lícito de cantar no altar, amém? Porque o altar de Deus não pode fazer mesa a Jezabel, a Baal, a qualquer tipo de pecado. As coisas do Senhor é consagrado. O microfone é consagrado para nós louvar ao Senhor. Amém? Após tudo do Senhor é consagrado. Amém, igreja? Louvado do Senhor. Aí a gente vê os hinários do cantor cristão, da harpa cristã, e ainda tem gente, irmão, que vai procurar esses hinos gospel para louvar. Não é verdade, irmão? Cheio de hinos inspirados pelo Espírito Santo. E ainda tem gente que vai procurar essas músicas gospel desses cantores que ganham fortuna, que não estão louvando a Deus. Amém? Glória a Jesus. Após, irmão, temos que vigiar. Glória a Deus. Porque a nossa boca, quando nós aceitamos Jesus, Paulo disse: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Amém? Após, eu estou falando para crente, tá bom? Quem não é crente, não se preocupe, viu? Amém? Que é para crente, é para aqueles que aceitaram Jesus. Amém, igreja? Porque quando nós aceitamos Jesus, irmão, nós somos comprados pelo alto preço. Glória a Deus. Quem é? Aleluia. Esse alto preço foi através de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo que deu a sua própria vida. Aí a Bíblia diz que o homem que estava à direita disse: Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso? Aí Jesus disse: hoje mesmo estarei no paraíso comigo. Porque quem morre hoje em Cristo, ele vai para o paraíso. Aí ele disse: hoje mesmo. Amém? Pois nós não vive mais para este mundo. Glória a Deus. Nós vivemos para Cristo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, o apóstolo Paulo diz. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode aplaudir a Jesus, irmão. Salmo 40, né? Salmo 41 não. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmista. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os meus pés sobre uma rocha e me firmou os pés. Verso 3. E me pôs no lábio um novo cântico, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Após, irmão, crente que coloca a música mundana nos seus status, que canta, ele não é um crente convertido. Amém? Ele não pode, irmão, nem pegar no microfone para louvar o Senhor, porque ele ainda não se converteu. Eu falo de crente há muito tempo, não é novo convertido não. Novo convertido está caminhando, está gateando. Amém? Eu falo para crente que já conhece, já tem mais. Após, quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter uma vida casta com Deus, de santidade. Nós não podemos servir a dois senhores. Amém? Chegar alguém ao levita Elias, né? Aonde ele estiver no colégio, estiver tocando música, tiver um amiguinho, estiver tocando música mundana, ali na brincadeira, não aceite, sai de perto. Porque para que não venha se contaminar, a Bíblia diz que a mais conversação corrompe um bom costume. Amém? Fale de Jesus, ponha louvores da harpa do cantor cristão. Porque o crente ele tem que influenciar o mundo, não o mundo influenciar o crente. Mas tem muitas igrejas que já estão sendo influenciadas com o mundo. Amém? Com muitas coisas, irmão. Por isso que Jesus está às portas e ele disse: porventura, quando eu vier, acharei fé na terra? Ele fez uma pergunta.
Por que ele fez essa pergunta? Porque os crentes, irmão, cada dia está se mundanizando. Está se mundanizando cada dia mais. Amém, igreja? Estou falando para os crentes, viu? Irmã Daniele, a irmã lá, Maria Ana, né? Não se preocupe não, viu? Eu estou falando para os crentes. A irmã Ivanilda, amém? É para os crentes, viu? Tá certo? É para os crentes, aqueles que aceitaram Jesus Cristo. Amém, igreja? Pois nós não podemos. Glória a Deus. Porque eu estou vendo, irmão, um liberalismo grande. As pessoas dizendo que Deus, Ele é amor. Ele é amor. E Deus, Ele só quer o coração. Eu me pergunto, Deus só quer o coração? Quem me responde isso aí? Deus só quer o coração, sim ou não? Não, igreja. Porque primeiramente o coração da Bíblia é a mente. Não é, aleluia. É a mente, não é isso aqui. Isso aqui não tem valor nenhum, irmão. Isso aqui é um órgão. Um órgão não, é um coração de carne. Eu não sou muito bem de... Um coração de carne que bombeia o sangue. Amém? Está falando da mente. Após, quando ele chegou e disse, filho, dai no teu coração, está falando na mente, porque é daqui que vem os pensamentos. Glória a Deus. Porque quando Deus nos fez, Ele teve cuidado em tudo. Quando Deus nos fez, o homem e a mulher não tinham pecado, pois não necessitava, né, se cobrir, porque a gente só através do pecado, através do fruto proibido, aí o homem veio a pecar, a decadência, pecou, Adão e Eva, e ali eles ficaram com vergonha, porque o pecado veio atrás dele, entrou neles, veio atrás não, entrou nele. Aí quando Deus chamou por ele, eles estavam se escondendo. Deus disse, não coma isto, porque se tu provar disto, tu vai morrer. Após, quando a Bíblia diz que quando eles tiveram um encontro ali com o pecado, a Bíblia diz que agora eles fazem para ele uns aventais pequenos, com folhas. Mas quando Deus vê ele, Deus cobre eles com túnica, cobrindo eles. Amém, igreja? Após Satanás, ele tem entrado manipulando para ganhar pessoas dentro da igreja. Ah, vem para a minha igreja, porque a minha igreja pode tudo. Poder pode, irmão, ninguém vai proibir. Mas para ir para o céu, só vai entrar lavado e remido, irmão. Jesus está à porta, irmão. Jesus está às portas. As coisas estão acontecendo. E nós não podemos explicar. Entrou 2026, vai entrar 2027, 2028. Eu cheguei para a missionária, eu falei sem sentido. Eu disse, o ano não chega mais nem 400 anos. Ela disse, 400 anos, meu filho? Eu disse tudo. Mas eu me enganei, né? 400 anos. Será que o mundo ainda chega a 80 anos, a 70 anos sem Cristo vir? Com as coisas que estão acontecendo, mas as pessoas estão brincando. Aceitar Jesus não é isso, irmão. Aceitar Jesus é nós viver para Cristo. Nós temos uma responsabilidade com Deus triuno, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Nós morremos para o mundo completamente. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura, essa quando a velha se passar e tudo se fez novo. Por que, irmão? Eu estou vendo isso, irmão, cada dia mais, irmão, cada dia mais as coisas estão apertando. Glória a Deus, estão apertando. Mas por que o Senhor está dando glória a Deus? Porque a profecia está se cumprindo. Cada dia mais a profecia está se cumprindo. Pois nós temos que louvar a Deus, porque está se cumprindo a Bíblia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E Jesus, Ele está às portas.
Não vamos, aleluia, brincar, porque nunca foi tempo de brincar. Ele transporta quantas pessoas, irmão? Quantos crentes não quer mais vir para a igreja? Quantos crentes, irmão, deixam de vir para a igreja por nada? Quantos crentes, irmão, está sufocado, irmão? Tem crente, irmão, que trabalha de manhã e trabalha de tarde. Trabalha de 6 às 2, pega de 3 às 10 da noite. Eu vou domingo para o culto. Quando chega domingo, irmão, não tem mais força. Amém, igreja? Pois enquanto tiver culto, venha para os cultos, irmão. O salmista disse: bom seria que eu pudesse morar na casa do Senhor para contemplar as formosuras do seu templo e aprender. Aí o cooperador citou aqui: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas quando chega na hora de ir para a igreja, irmão, quantos não querem mais vir? Eles saem para todo canto, trabalha, vai para todo canto, irmão, mas para vir para a casa do Senhor, muitas vezes não querem vir. Amém? Por isso que Jesus está voltando. Por conta disso, irmão, Jesus está voltando, por conta que ele disse o quê? Sobre o esfriamento da fé. O esfriamento. Por que esfriamento? Porque muitos, a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. O amor de quem, irmão? É do mundo? Sim ou não, igreja? É do mundo? É da igreja. O amor de muitos. Porque o mundo não tem amor. Tem amor, irmão, o mundo? O cabo vê até dentro da igreja, né? Crente falando do outro, crente querendo matar o pastor, né? Crente querendo matar o obreiro. E dirá no mundo. É verdade, irmão? Isso é a obra do diabo trabalhando dentro da igreja, né? Glória a Jesus. É a igreja, irmão. Pastores com raiva de pastores, com raiva da obra, não quer ver a obra crescer. Quando eu vejo uma igreja séria, irmão, eu fico alegre. Eu falo sempre para minha esposa: quando eu vejo uma igreja séria, uma igreja que prega a doutrina bíblica, eu fico alegre. Mas quando eu vejo igreja desmantelada, eu fico triste. Por que eu fico triste? Porque são igrejas, irmão, que não estão levando o povo para o céu. Por isso que Paulo falando a Timóteo, capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 15, diz assim: medita estas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Amém, igreja? Se o pastor está pregando a palavra de Deus correta, vai estar manifesta a todos. E se está pregando heresias, coisas, vai ser manifesta a todos. Eles que estão ali vão aprender o quê? As coisas boas que vêm do igreja séria, e os que estão em igreja desmantelada vão aprender as coisas desmanteladas. Mas sempre tem algum remanescente ali que não concorda e sai. Nesses últimos dias está havendo muitos escândalos, irmão, em algumas denominações de mais de 100 anos, alugando até templo, irmão, um templo para fazer rituais por mais de 2 milhões. Igreja de mais de 100 anos, irmão. Amém? Mas as pessoas estão vendo isso, irmão, mas estão com a venda. Não querem sair, sabe por conta de quê? É porque a igreja que tem mais de 80 anos, mais de 70 anos, mais 100 anos. Aí tem igreja pequena, com 5 anos, 7 anos, mas pregando a verdade. Mas sabe por quê, irmão? Porque enquanto Jesus não subir, enquanto o Espírito Santo não subir e Jesus lá no Israel não arrebatar, não vir trazer o arrebatamento da igreja, ainda vai haver igreja séria, as remanescentes. Aí ele diz, versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
1 Timóteo capítulo 4, versículo 15 a versículo 16. Pode ler em casa. O conselho que Paulo estava dando ao seu filho Timóteo. Amém, igreja? As coisas estão sérias, irmão. Eu estava conversando com o rapaz, eu e a missionária, eu acho que está com 2 dias, ali naquela praça da Pista Nova, não sei como é o nome daquela praça, eu chamo Praça da Pista Nova. E ali eu me encontrei com ele, este irmão, a gente levava ele lá para Deus e Amor, quando a gente sempre ia, ele e a esposa dele. Mas ele se entristeceu, irmão, com os escândalos de algumas igrejas. Pastor traindo, pastor se divorciando sem motivo nenhum, pastor fazendo isso, pastor fazendo aquilo. Ele se entristeceu, irmão. E ele não quer mais ir para a igreja. A esposa dele chegou e disse: pastor, antes ele só fala no senhor. Tenho admiração do senhor, mas eu chamo ele, mas às vezes chega tarde. Chamei para ele vir hoje, ele disse que ia fazer tudo para vir segunda-feira agora, porque hoje ele trabalha. Ele se entristeceu, irmão, com muitos escândalos em Macaíba. Após está aí, Jesus disse: é lícito que vê os escândalos, mas é daqueles que por vezes vêem os escândalos. Ai desses pastores que está vendo os escândalos, que está esfriando a fé das pessoas. Aí Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Glória a Deus, porque fazendo isto salvará tanto a ti, Timóteo, a ti, meu filho na fé. Paulo falando, e aos que vão te ouvir, porque Timóteo era o evangelista, Timóteo não era pastor. Timóteo não era pastor. A Bíblia não existe ele como pastor. Os escritores que botam lá as cartas pastoral de Timóteo, ele não era pastor. Amém? Não existe o texto de Timóteo como pastor. Pastor, ele era evangelista. Paulo diz: cumpre o teu chamado de evangelista. É totalmente diferente de pastor. Porque primeiramente pastor tem que ser casado. Timóteo não há registro de Timóteo como um homem casado, mas sim um homem solteiro. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem sabia que pastor tem que ser casado? Levanta o braço, só quem sabia. Tem gente que não sabia, né, irmão? Um pastor, irmão, ele tem que ter uma esposa. A Bíblia diz que os conselhos dos presbíteros, Paulo diz que ele seja marido de uma mulher. Aí dá referência. E presbítero é o que, irmão? Presbítero é pastor. Presbítero é bispo ancião. Quando Pedro administrou, ele dizia: eu também como presbítero. Pedro era pastor, Pedro era presbítero. Amém, igreja? Pois temos que ter cuidado, porque Jesus está voltando. E vocês têm que aprender o evangelho pleno que leva à salvação. Não é assim: eu sou crente, eu sou crente. Não, ser crente todo mundo é. A Bíblia diz que Satanás crê que estremece. Ser crente, irmão, é ter a marca de Cristo. É ter a marca de Cristo. É fazer o que Cristo quer, não fazer o que nós queremos. Porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser o quê? Tempo e morada do Espírito Santo. Depois nós não podemos fazer: eu vou trabalhar ali, eu vou para ali. Não. Orou a Deus, consultou a Deus. Ninguém pode fazer nada sem consultar o Pai. Deus é o que da gente, irmão, não é pai? E um filho obediente obedece o pai ou não? Sim ou não, igreja? Só um filho desobediente que não obedece a pai. Mas um filho obediente obedece. Pois quando nós somos desobedientes a Deus, nós estamos fazendo o quê? Sendo rebeldes. E a Bíblia diz o quê? Fala dos bastardos, dos rebeldes, né? Pois temos que vigiar, porque Jesus está às portas. Eu não podia, irmão, deixar do primeiro culto
não falar um pouco da vida de Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, Ele falou: vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Livro de Mateus, se eu falar a memória, é 11, 28, ou é 12, 28. Pois Ele está chamando. Ele está chamando Michele, está chamando Maria, está chamando Daniel, chamando a irmã Ivanilda. Vinde a mim todos. Ele está chamando como um dia me chamou. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque um dia Ele me chamou. Jesus, Ele me deu muitos livramentos. Uma vez eu estava em Neópolis, eu tinha meus 18 anos de idade, estava trabalhando. Aí fui para o chá de papeiro de uma mulher, trabalhava lá. E ali ela fez o chá de papeiro. E ali eu comecei a beber e sair do senso. Quando eu dei fé, eu só vi um cara botando um revólver por cima da mão do outro para atirar em mim. Eu não lembrava de nada, eu lembrei só na hora do movimento. Eu tinha 18 anos, eu ia morrer logo cedo. Mas Jesus não deixou morrer. E ali o rapaz segurou ele, por conta que eu fazia parte de uma família. Não era nada, não era, o problema não era comigo, era com família meu, o cara ia me matar porque eu era. Amém, igreja? Louvado seja Deus. E Deus não deixou aquele homem me matar. E muitas vezes eu dormi nas ruas de Natal, embriagado, bêbado, novo, 18, 19 anos, mas já vivia bebendo direto, farreando, alta noite com mulheres. Irmão, eu era um cara magro, irmão. Eu pesava 60 quilos. Tem foto minha que você nem me conhece. É o pastor, né? E ali, irmão, Deus me deu muito livramento. Cheguei a dormir ali em frente à Sambi. Na época a Sambi era lá da Zona Norte. Botaram um jarro lá. O rapaz disse: olha, tem um cara dormindo lá. Como o rapaz foi ver à noite, era 2 horas da madrugada. Aí o rapaz que trabalhava, era encarregado, era meu cunhado. Não, esse aqui é meu cunhado, o rapaz já tá. E muitas vezes, irmão, bebendo de 2 horas da madrugada ali em Natal, Zona Norte. Zona Norte é mais perigoso. E Deus me dando o livramento. Pois vocês, aleluia, que ainda não teve um encontro com Deus ou está afastado, lembre que Jesus tem algo com vocês. Não importa. Ele quer te salvar. Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados. E eu estava cansado. E ali passei por muitas coisas mesmo. E até o irmão chegar e começou a pregar para mim. Começava a pregar, ele andava com o Novo Testamento. Ele começou a pregar para mim e começou ali. Um dia foi plantado. Aí outro começou a pregar para mim. Era 2 que começavam a pregar para mim. Conheci outro, ele pregava para mim, pregava. E com muito tempo depois ele veio enraizar no ano de 2010. Amém, igreja? Pois Deus, aleluia, quando você quer, porque este mundo não tem o que dar. Não tem o que dar. Lembra uma vez que eu estava ali na sintonia, no Taboão, que era chamado uma casa ali na Vila São José? Eu vinha de lá, eu entrei num canto lá. Olha só, irmão. Eu entrei num canto que era como se ia para, eu creio que era para ali, para as predeiras, eu acho que era para ali. E eu comecei a ver uma resta preta atrás de mim. Eu olhava ali, eu vi uma resta preta atrás de mim. Eu dizia: sai de trás de mim. E minha culpa não era minha sombra. O diabo querendo me levar para o abismo, para me matar. Mas Deus fez eu cair lá naquela descida ali da Uruaçu. E ali um conhecido meu me viu, me botou em cima de uma moto e me trouxe. Cheguei lá na casa, lá em Geórgia, bebo demais. Na época a gente morava na rua, no Pernambuquinho. Pois Deus me deu muito livramento. Pois não perca a oportunidade, porque Jesus está voltando.
Muitas vezes saí para a Zona Norte, há num ponto de eu dormir, num canto lá, e quando eu me acordei de 5 horas da manhã, 4 e meia da manhã, lá na Zona Norte, para a banda ali, depois de ali em Gramoré. E Deus não deixou tocar em mim. Era só camarada. Quando eu olhei, tudo os cordão quase que ia no umbigo, aqueles cordão de prata grandão. Mas Deus não deixou nenhum tocar em mim. É só o que eu lembro, aqueles cabas. E Deus não deixou tocar em mim. Irmão, Deus, Ele é muito misericordioso. É a misericórdia de Deus na nossa vida. Amém? Por isso que Ele diz, quando ouvir a voz de Deus, não endureça os vossos corações. Enfim, muitas coisas, irmão. Desagrada a Deus. Muitas coisas. Nunca matei, graças a Deus. Nunca furtei. Mas bebida, droga e prostituição, eu provava de tudo, irmão, em Natal. E Jesus me dando um livramento. Deixava minha mãe, chegar no outro dia, minha mãe preocupada. A gente não pensa, né, quando nós estamos sendo iludidos pelo diabo, nós não pensamos na mãe e no pai, né? Mas um dia Jesus chegou, e Ele também chega na vida daqueles que querem. O Espírito Santo de Deus, Ele é educado. Ele não entra na vida de quem não quer. Mas é o espírito do erro, Satanás, ele é o espírito desordeiro, que ele entra na vida de qualquer um, mesmo que ele não queira, a não ser que ele tenha o Espírito Santo. Porque não pode morar o Espírito Santo e o espírito do erro dentro de um corpo de uma pessoa. Amém? Ou tem que ser um, ou tem que ser outro. Amém, igreja? Pode aplaudir a Jesus em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero chamar o cooperador Tiago, vai orar pelos dizimistas. A irmã Piedade vai passar salva. Louvar-se a Deus. E o levita Elias vai louvar o Senhor Jesus, cantor cristão. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos ofertar a casa do Senhor. Glória a Deus. O levita Elias vai louvar o Senhor Jesus com cantor cristão. Glória a Deus. Que Deus é bom. Amém? Você que trouxe uma oferta, você que trouxe algo para, aleluia, você que não pode trazer, não fique triste. Amém? Que Deus vai te abençoar para que você possa ajudar esta obra em nome de Jesus. Receba o céu do Senhor com palmas para Jesus. Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha, quero te apresentar, meu Pai, os dizimistas, os ofertantes da tua casa. Quero te apresentar, meu Pai, cada um, meu Pai, que se encontra aqui esta noite. Meu Pai, abre a janela do céu, abençoa este irmão, abençoa esta irmã. Te apresento todos que estão desempregados, desempregada. Meu Pai, todos que abrem porta onde não tem porta, meu Deus. Abra a janela do céu, abençoa este irmão, abençoa esta irmã. Abençoa cada dizimista, em nome do Senhor Jesus. É isso que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. 112 do cantor cristão. Aleluia. Glória a Deus. Já
Glória a Deus. Graças a Deus, amados irmãos. Amados irmãos, eu quero agradecer a todos que estão ajudando para nós abrir a obra lá em Macaíba. A nossa irmã Priscila doou um valor, né, para nós, né, comprar a caixa de... Quero comprar logo a caixa de som, né? Que Deus abençoe a senhora, irmã Priscila. A irmã Priscila, o pastor Alisson também, Thales Vilela, né, doaram uns valor, né? Glória a Deus. E nós vamos juntar para nós comprar a caixa de som. Confesso que não deu para pegar os microfones, eu perdi a hora, né? E o irmão levou para casa, para Barcelona de volta, mas ele disse que vai fazer tudo para vir deixar. Amém? Os 2 microfones que ele vai doar para a igreja de Macaíba. Você que puder ajudar, irmão, né? Quem tiver o número da missionária, entre em contato com ela. Missionário, eu quero doar um valor para comprar as coisas que está faltando, né? Não está precisando lá o microfone, em nome de Jesus. Eu quero testar, eu creio que está bom, né? Depois vamos comprar logo a caixa de som, que é uma faixa de 800, 900 reais. Caixa de som para a gente, para a igreja, né? As cadeiras a gente leva mais 10 daqui, já tem 10. Tem um púlpito que a gente dá para começar lá. O ventilador a gente vai conseguindo depois, mas vamos ver que a gente compra logo a caixa de som. Ah, pastor, depois quando tiver tudo, aí vamos orar a Deus por um ponto barato e orar a Deus para que a gente depois vamos fazer, né? Tipo um voto um voto de aluguel para aquele que puder ajudar com 20, com 30 para ajudar para a gente pagar. E ali Deus vai dando andamento, né? Eu creio. Em nome de Jesus, né? Quero dar a oportunidade à minha esposa para fazer algo da parte de Deus. Glória a Jesus. Que Deus é bom, igreja. Deus é maravilhoso. E eu creio que em breve vai chegar lá em Macaíba, vai voltar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Já agradeço a Deus também por mais um dia na casa do Senhor. Por Ele nos perdoar, irmãos, por nossos muitos pecados. Porque somos muitos falhos, né? Mas o Senhor, Ele tem nos dado a oportunidade, chance a cada dia para nos perdoar. Também para que nós venhamos sentir arrependimento, né? Pedir ao Senhor perdão também. Então, eu louvo a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Irei louvar o Senhor com um hino. Glória a Deus. Leve no céu, Jesus, há de aparecer em glória.
bom Jesus tem me falado já vida celeste luz de Jeová. Breve o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor Cristo trazer quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que em breve vem, os salvos salvará para a mansão da lei, onde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Glória a Deus. E as palmas para o Senhor Jesus. Irei louvar o Senhor com mais um hino. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bate palma pra Jesus. Bate palma, Ele é a nossa luz. Bate palma sem cessar, Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer entrar. Oh glória, oh aleluia, sempre caminhando, Senhor manda poder, Senhor manda poder, opera maravilha, faz milagre aparecer. Batiza os que crê, o Senhor manda poder, mas eu quero receber poder, mas eu quero receber poder, para pregar o Evangelho neste mundo sem temer. Preciso receber poder, mas é preciso receber poder. Senhor, me queima com fogo do altar. Senhor, estou aqui. Louvado seja Deus, aleluia. Pode me queimar. Eu vim aqui para buscar poder. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Olhando o passado eu vejo. Pastor, me só um pouquinho. Dos nossos irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse um livro, eu vejo as
já agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Abra suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 6. Ao término do culto, a irmã Piedade vai apresentar os nossos irmãos que estão hoje aqui conosco. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 6, Novo Testamento. Capítulo 6, versículo 24, parte A. Capítulo 6, versículo 24, parte A, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro. Amém? Põe a sua Bíblia para o alto e diga assim: Senhor meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Pode tomar seu assento e bater uma salva de palmas para Cristo Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, vou trazer aqui uma pequena reflexão. Glória a Deus. Quem está cansado da glória a Deus? Então não, né? Glória a Jesus. Passamos muitas vezes, irmão, 8 horas trabalhando, né? E muitas vezes nós não sai cansado. Muitas vezes cansa, mas muitas vezes mas só 2 horas e meia sentadinho, louvando a Deus. Mas irmãos, quero falar aqui, Mateus capítulo 4, capítulo 6, a Bíblia vai falar do o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores. Mas irmãos, a Bíblia, como eu estava falando aqui no início, Jesus, ele sempre está nos advertindo no livro de Mateus. Pode pegar o livro de Mateus, ler, que você vai ver tanta exortação de Cristo a nós. Porque a Bíblia, nós descobrimos, irmão, nossos pecados através da palavra de Deus. Porque antes, que quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, nós era errantes, sem conhecimento. Mas hoje, quando nós conhecemos a palavra de Deus, eu lembro do irmão que ele falou assim para mim: ah, pastor missionária, para que eu fui conhecer Jesus? Ele gostava de pecar, irmão. Diga aí. Glória a Deus. Porque agora eu estou pecando, estou sabendo, eu vou para o inferno. Capítulo 6, versículo 19 diz assim: não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consome, e onde o ladrão mina e roubam. Glória a Deus. A palavra tesouro aqui está traduzido aqui como mamon, o Deus da riqueza. É uma palavra aramaica. Glória a Deus. Pois, meus irmãos, tudo que vem nos colocar Deus abaixo e aquilo acima são tesouros, são riquezas aqui da terra. Porque, meus irmãos, quantas pessoas estão colocando os seus tesouros só não no dinheiro, mas em muitas coisas acima de Deus, os seus interesses aqui na terra acima de Deus. Eu estava, irmão, sentado ali sexta-feira, eu e minha esposa ali na praça do M, e Alisson e a nossa neta Alha, e ali estava tendo culto. A gente que fazia os cultos ali toda sexta-feira, irmão. Mas depois começou os pessoal a fazer culto lá, a gente saímos. Não foi, irmão Pedro? Lembra? A gente saímos aí, tem outras pessoas fazendo culto lá, e começaram a fazer o culto lá. E ali, irmão, eu prestei atenção a algo.
prestei atenção, irmão, há algo lá que eu me entristeci. Eu vi um irmão todo de paletó, todo de gravata. Ele ia para um culto, né? Um grande culto que ia ter numa igreja tal. E ali aquele irmão, ficou conversando lá com os pessoal lá que tinha lá. O pessoal lá, negócio de trânsito. Irmão, esse irmão ficou conversando, irmão. Ele saiu de lá já dá 8 horas. Aí ele olhou para o relógio e saiu. Que interesse este irmão tem no reino do céu? O culto começa de 7. Com exceção de quem trabalha, irmão. Amém? Eu já falei isso, amém? Eu falo sempre isso para os irmãos. Está entendendo? Agora quem trabalha e chega cedo é outra coisa. Agora quem trabalha, chega tarde, né? Porque Deus olha, irmão. Vamos ser cobrados por Deus. Se nós chegamos tarde por conta de desleixo, vamos ser cobrados. Mas se é por conta de trabalho, dependendo do horário, tudo bem. E ali aquele irmão saiu, eu fiquei olhando e disse, meu Deus, olha a hora que ele vai. E era um culto, era uma reunião, um culto grande. Eu digo, meu Deus, como é que está o interesse hoje do povo? Onde é que está Cristo? Onde é que está Cristo? Porque o povo está enganado. A nossa mente tem que estar ligada em Cristo. O apóstolo Paulo disse que a minha mente seja a mente de Cristo. E ali estava tendo culto também. Aí chegou uma mulher lá. Aí começou a falar línguas estranhas, cheirando pólen, falando línguas estranhas. Aí pegamos e saímos lá de perto, né? Aí quando dá fé, o culto lá começa a cantar uma música, que não é hino, para mim é uma música, que fala até assim, Jesus, o cavaleiro do céu. Irmão, isso não tem base nenhuma bíblica. Não é aquele batuque. Aí pessoal assim, ó. O Espírito Santo de Deus não age assim. A minha Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele não age assim. Ele age com decência. Glória a Deus. E ali eu fiquei prestando atenção naquele ali, irmão. A decadência hoje, até dos cultos em rua. Porque culto em rua, irmão, é para falar que Jesus está voltando. Jesus vai arrebatar a igreja. Aceita Cristo. É palavra de arrependimento. É assim ou não é, igreja? Sim ou não? É palavra de arrependimento. É que a igreja está necessitando. Palavra de arrependimento. E aqui Deus me deu essa palavra. Ele disse: não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça e nem o ferrugem consome, e onde o ladrão não mina nem rouba. Qual é o tesouro que nós estamos ajuntando aqui na terra? Qual é o tesouro que nós estamos ajuntando aqui na terra? Jesus, ele disse: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consome. Mas quantos estão juntando tesouro na terra? Se preocupando com seus bens, se preocupando com muitas coisas, mas com a salvação não está se preocupando. O nosso maior tesouro, irmão, como eu já falei, é a salvação. Esta é o maior tesouro, é a salvação. Se você não tem a salvação, você, aleluia, não tem tesouro, aleluia, verdadeiro, porque o maior tesouro verdadeiro é a salvação em Cristo. Glória a Deus. É a salvação. A Bíblia diz, capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Quer dizer, há muitas moradas esperando para aquele que guardou seu tesouro, que é a salvação. Aleluia. O tesouro do crente é a salvação. Aleluia. Nós não podemos juntar tesouro que é onde os ferrugem comem, a traça.
Mas o maior tesouro é a nossa salvação. Aleluia. Aí ele diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O vosso coração. Aleluia. O nosso coração está em quem? Está em Cristo, que está em Cristo. Mas para o nosso coração estar em Cristo, nós temos que estar fazendo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas muitos irmãos estão dormindo espiritualmente. Muitos estão dormindo, irmão. Muitos estão dormindo, estão em busca de coisa onde Deus não está aprovando. Consulte a Deus. Senhor, isso aqui é correto? Isso aqui é correto? Ore a Deus, porque só quem pode te dar resposta é Deus. Ou você não crê que Deus revela? Agora, quando nós fazemos as nossas coisas pelo nosso próprio ego, pelo nosso próprio raciocínio, pela nossa própria consciência, aí se enganamos. Porque a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, e quem conhecerá? Temos que guardar o nosso tesouro. Cristo é o nosso maior tesouro. A salvação é o nosso maior tesouro. Aí ele diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A cadeia do corpo são os olhos, os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Amém, igreja? Aonde está aleluia, os vossos olhos? Porque os nossos olhos, irmão, é o que nós enxergamos, o que é bom, o que é mal, o que é bonito, o que é feio, o que é belo, o que é errado. É os nossos olhos. Eu posso olhar para você daqui, né? No meu olhar, definir algo sobre cada um de vocês. Nos nossos olhos vem um julgamento, nós olhamos, nós começamos a querer julgar. Mas se os nossos olhos forem bons, guiado pelo Espírito Santo, todo o nosso corpo vai ser luz. Mas para os nossos olhos ser bom, nós temos que andar com também quem tem os olhos ligados para o céu. Porque se nós andar com quem tem os olhos ligados às coisas da terra, ao nosso coração, irmão, começa. Porque hoje, irmão, um dos grandes tesouros, irmão, de crente, irmão, está em algumas coisas, está na política, no futebol. É duas coisas, irmão, que tem desviado o que é duas idolatrias. É o futebol e política. Amém, igreja? O futebol tem crente que mata, tem crente que briga, tem crente que discute. Por política, a divisão dentro da igreja. Todo ano de política, nessas igrejas que apoiam a política, a briga dentro de política. A igreja apostólica não apoia não, irmão. Nós não temos pacto com política não. E nem com coisa. Nosso pacto é com Cristo. Sempre ensinei a igreja da gente. Amém? Tem muitos que ficam muito com bandeira, irmão. Com bandeira. Né? Ali com bandeira nas ruas. Aí o pastor diz: vamos evangelizar. Ah, estou cansado. Ah, não vou. Onde é que está o tesouro do crente desse? Está no mundo, está na terra. Para evangelizar não quer ir. Agora para fazer algo, para ir para aquilo, para aquilo. Eu lembro, irmão, que tinha um determinado irmão na nossa igreja, era novo convertido ali. Já veio de outra igreja. Já veio de outra igreja. E ali ele faltava ensaio de novos convertidos, irmão, para assistir o jogo do Flamengo. E aí, a mulher dele me falava: pastor, ele não veio porque ele está com aquele negócio de jogo. Hoje está desviado, quase que morre. Este, irmão, é duas coisas, irmão, que tem trazido briga dentro da igreja: é política e futebol. Mas meu tesouro, irmão, está ligado em Deus. O tesouro do crente tem que estar em Deus, para que você tenha uma vida onde fala
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Como? E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado irrepreensível. Irrepreensível. O que é irrepreensível? Chegar perto de você, irmão. Chegar perto de você. Ah, não vou para aquela igreja. Aquele pastor só vive brigando por conta de política. Só vive brigando por conta de futebol. Só vive brigando por conta de... Qual é uma vida irrepreensível que eu vou ter? Eu bato contra isso, ó, contra o pecado. Porque isso traz idolatria. Isso traz feitiçaria. Está incluído na obra da carne. Tem para onde ir. Quem faz isso está incluído na obra da carne. Gálatas capítulo 5 é capítulo 6. O Efésio. Não, deixa eu ver. Para não falar a palavra. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16 até o 26. A obra da carne e o fruto do Espírito. Pois, irmão, nós não podemos deixar de se enganar. Ser enganado. Ele diz, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado. Conservado. É como ver uma embalagem bem conservada ali. Você abre ela. Tem embalagem que vem com sei quantos negócios para você abrir. É você diz: irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fuja, irmão. Fuja dessas igrejas aonde chamam o Cristo não existe mais, mas sim essas idolatrias, porque o Espírito Santo de Deus não habita. Próximo ano é ano de política, é ano de briga nessas igrejas, é ano de pastor ficar com raiva de pastor, membro ficar com raiva de membro. Mas na nossa igreja nunca houve isso, porque eu ensinei o Evangelho de Cristo, o Evangelho pleno. Irmã Deus, é estreito, irmã Deus, é estreito. Amém? Porque, irmão, Jesus voltando, eu tenho alguns irmãos para prestar conta, mas eu não me vendi. Está aqui, meu Senhor, não me vendi, porque proposta eu cheguei a receber, mas não me vendi. Por quê? Porque eu tenho algo para prestar conta com Deus. Não importa, algo. Amém, igreja? Aí o Senhor diz no capítulo 6, glória a Deus, a cadeia do corpo são os olhos, de sorte que se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É isso aqui, irmão. Evite de olhar para coisas que venham você pecar. Evite de olhar para coisas que você venha se entristecer. O Espírito Santo venha se entristecer. Guarde os seus olhos para coisas espiritual. Um irmão, um apóstolo, ele é chamado apóstolo da fé. Ele partiu em 1942. Ele falando, um irmão chegou para ele e disse, ele era muito usado em cura, 14 pessoas foram ressuscitadas. Como é o nome dele, missionário? Esqueci o nome dele. Até falei aqui na escola bíblica. Ele disse que uma vez um irmão chamou ele para conversar. Pastor, vamos conversar? Ele é evangelista, né? E ele pegou e ele disse: converso sim, mas se a conversa for espiritual, se não for espiritual, eu prefiro, levar meu tempo dessa conversa a orar e ler a Bíblia. Nem jornal ele botava dentro de casa. Amém, igreja? E Deus usava ele completamente. Ou botava a mão, câncer, era paralítico andando, era tudo, irmão. Deus ainda quer nos usar. Pois temos que ter, aleluia, uma vida casta com Deus. Aí ele disse: se
porém os seus olhos forem mau, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Está vendo, irmão? Temos que vigiar na nossa vida, se policiar cada dia mais. Por isso que hoje, irmão, eu digo para minha esposa, eu não quero conversa com crente carnal. Crente carnal pode ir para bem longe de mim. Eu quero conversa com crente espiritual. Que chega, pastor, vamos ler a Bíblia? Pastor, vamos louvar o Senhor? Se é para vir, é para isso. Se é para outras coisas, eu não quero, irmão. Porque a Bíblia diz: sede santo de todas as maneiras de viver. Porque se você pega e está perto de crente carnal, você vai, irmã Priscila, aos poucos, irmã Edilson, aos poucos, você vai entrando naquela. Amém? Pois aqui, irmão, é Bíblia. Oração, Bíblia. Por quê, irmão? Porque Satanás, ele tem se infiltrado para que o nosso tesouro não seja mais Cristo, não seja mais salvação. Por isso que eu não sou muito de receber visita, irmão, aqui em casa. Só quem ainda vem aqui é a Maria Cândido, o diácono Cícero. Mas muitos não vêm. Por quê, irmão? Será que o erro está no pastor? É porque eu não quero conversar certas coisas. Quero conversar coisas que edificam. Eu quero conversar coisas que edificam. Para que cada dia mais a gente venha crescer espiritualmente. Porque a Bíblia diz: as más conversações corrompem o bom costume. Vai corrompendo aos poucos. Aí, como da fé, o crente já está entrando, o pastor já está entrando. Eu tenho muita vigilância, porque no início da minha... Eu era um pastor ainda imaturo. Eu às vezes fiz coisas que não era para me fazer. E hoje eu não faço mais. O Espírito Santo de Deus foi me dando mais, eu ficando mais maduro. Para que o nosso tesouro, irmão, seja sempre Cristo. Se é para vir aqui, venha, irmão. É um prazer. Pastor, ore por mim. Pastor, me tira uma dúvida da palavra de Deus. Pastor, o sentido de Deus vem aqui para lhe abençoar. Amém? E aqui a gente... Por isso que ele diz: se porém os teus olhos forem mau, o teu corpo será tenebroso. Diga aí uma pessoa, chega uma pessoa com os olhos maus, um crente com os olhos maus, tenebroso, ele vai falar o que com o pastor? Vai falar nada, irmão. A não ser, irmão, coisas da carne. Coisa da carne. Amém, irmão? E Deus, ele não deixa, irmão. Deus não deixa. Todos que chegaram aqui, irmão, eu não falo em novo convertido, eu falo pessoas já obreiros. Chegar aqui, irmão, carnal, eu oro a Deus, irmão. Se for para ficar, fica, se não for, sai. E já prestou atenção para que obreiro, crente antigo, quando sai de uma igreja, fala do pastor. Diz que o pastor é isso, diz que o pastor é seu camarada, diz que o pastor, está entendendo? Porque o pastor não aceita. Porque um pastor que aceita, irmão, está entendendo? Ele vai pagar o preço. Glória a Deus. Mesma coisa eu falo, irmão, não aceito dentro da sua casa. Se é para estar falando, irmão, do seu pastor, não aceito, porque no momento que falar do seu pastor e você concordar, você vai para o inferno junto com ele ou com ela. Amém? Pode, aleluia. A Bíblia diz: maldito aqueles que falam escondidos dos teus mãos. Aí diz o Senhor: eu destruirei. Amém? Salmo. Por isso que o nosso tesouro tem que estar em Cristo. Aí ele diz: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, grão grande será tais trevas. Versículo 24 para encerrar: ninguém pode servir a dois senhores. Está vendo?
Nós podemos servir a dois senhores. Pode ter o Espírito Santo dentro da gente e o Espírito do erro? Pode? Sim ou não? Não pode. A Bíblia diz: não pode jogar água doce e salgada numa mesma fonte. Não pode. Se ou você tem o Espírito Santo ou tem o Espírito do erro. A Bíblia diz: não cocheais dois pensamentos. Amém, igreja? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Amém, igreja? Não pode, irmão. Se você diz que é crente, irmão, mas fica no meio de escarnecedores, no meio de pessoas mundanas, pastor, não é nem para sentar. É não. A Bíblia, no Salmo 1 diz: não sentar na roda dos escarnecedores. Vamos para a Bíblia, Salmo 1. Porque Jesus vinha ali, irmão, você fica. Você fica, porque a Bíblia diz, Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se deite no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são essas pessoas? São as pessoas que não ficam sentados naquela roda, só falando de um e de outro, fofocando. Eu estou falando de crente, irmão. É de crente, né? Que fica, irmão. Está entendendo? Deve estar com a Bíblia pregando para eles, irmão. Aí cai no meio deles também. Quem estiver fazendo isso, irmão, vai para o inferno, viu? Não vai para o céu, não, tá? Que é a Bíblia que diz. Não faça isso. Se é para estar no meio, que se está com vontade de ir no meio de ímpio, eu vou lhe pregar. Eu estava no Alecrim sábado agora com a minha esposa. Nós sentamos lá na Passagem de Ferreira, né? Ali é o berço que eu andei muito ali bebendo, falando para minha esposa. Aí elas vão pregar aqui. Aí eu digo, não. Aí eu digo, muitas pessoas da vida. Aí eu disse, não, a próxima vez a gente leva um choleto e a gente vai pregar ali para eles. Porque eles são evangelizados, irmão. Tem culto todo sábado lá que eles fazem lá, uma denominação lá. Aí a Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e amar Mamon. Amar Mamon. Amém, igreja? É até aqui que Deus me trouxe essa palavra, que fique fixada dentro do seu coração, irmão. Não deixe, irmão. Quando o desejo, está entendendo? Irmão, vem cá, vamos ali, irmão. Fazer o quê? Vamos ali, sentar ali, vamos conversar ali. Não vou não, irmão. Tome esse conselho, irmão. Vou não. Irmã, vamos ali. Não vou não, irmã. Vou não. Por que eu digo? Vai ter palavras espirituais? Como o pastor Edilson citou naquele dia aqui no aniversário da igreja. Quando se juntai em qualquer coisa, em qualquer canto, no culto, no lar, em trabalho e tudo. Em trabalho, entre aspas, na hora que tiver do intervalo, né? Cada um tem a doutrina. Que é doutrina? Ensinamento, revelação, salmos, hinos, profecia. Fazer tudo para edificação. Se não for para isso, irmão, é pecado, né? Aí o tesouro você já encontrou, amém? Mas que o nosso tesouro seja Cristo. Que o nosso tesouro sempre seja Cristo na nossa vida. Porque Ele está voltando para arrebatar um povo especial, zeloso e de boas obras. Este é o povo qualificado, aonde no livro de Tito, capítulo 2, versículo 12, 13. Vamos ler. Só ler esse versículo aqui para os irmãos, para mim não falar errado. Amém, igreja? Tito, capítulo 2, verso 11 em diante. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Está aí. Ele está trazendo salvação para todos. Sim ou não, igreja? Através do que? Da palavra.
Eu sigo o irmão, e eu estava vendo ele, foi pregar hoje, parece que foi ontem, impedido dele pregar, aí só sei, parece liberando 10 minutinhos para me pregar. Aí um senhorzinho lá soltou, pode pregar, mas um fiscal lá da feira, tem até isso agora, fiscal, viu? Quando nós voltar a fazer os cultos na rua, vamos observar, porque tem até fiscal e leis para isso aí, para pelo menos desligar a caixa de som. Tomara que não esteja aqui ainda em Macaíba. Amém? Ensinando o que? Renunciando o que? A impiedade e a concupiscência mundana. Renunciando, tirando, vai para lá. Que renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos nesse presente século, sóbrio, justo e piamente. Versículo 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é Deus? Mais uma vez provando que Ele é Deus, né? O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e nos purificar para si um povo seu, um povo salvo, seu, especial, zeloso e de boas obras. Está aqui. Jesus veio pegar esse povo. Amém? Após a vida do pastor, tem que ser uma vida caixa, tem que ser uma vida de exemplo. Tem que ter uma vida respeitada. Uma vida, aleluia, glória a Deus, santificada em Deus. Para que vocês venham ver Deus na vida dele. Para que você venha ver Deus na vida do diácono Cícero. Para que você venha ver Deus na vida da irmã Maria Cândida. Para que você venha ver Deus na vida da missionária, do obreiro, de cada um de vocês. Amém? Porque, irmão, é triste como acaba ver um crente e a pessoa diz, olha, não vale nada. Olha, você é triste, irmão. Quando você vê um crente assim e você sabe que a vida dele realmente é desmantelada. Agora, quando vê um crente santificado e aquele que quer acusar, aí você diz, isso aí não, viu? Isso aí é diferente. Amém, igreja? Isso aí é diferente. Quantas pessoas testemunham do cooperador Tiago, aquele obreiro lá seu, é uma bênção. É uma bênção. Amém? Infelizmente teve muitos que as pessoas não passaram isso para mim. Amém? Mas depois que passaram mais o irmão Tiago, sempre as pessoas, o obreiro lá é uma bênção. Pastor Alisson e outros, né? Até hoje está aqui comigo. Por quê? Porque ele e a esposa. Porque receberam a verdade e guardaram. Quem não quer da verdade sai. Sai mais falando do pastor. Amém? Fique de pé, igreja. Em nome de Jesus. Oi? Não estou escutando. Sim, irmão Gesso. Tá certo. Eu fiz a oração aqui, mas a gente vai fazer outra oração por ele. Igreja, apresenta o irmão Gesso, viu? Glória a Deus, apresenta o irmão Gesso. Ele está em Natal, não é isso, irmão? Natal, né? Vamos apresentar o irmão Gesso, em nome de Jesus. A mãe do irmão Tiago, né? Quem quer mais oração? Pois vamos orar em nome de Jesus, porque Deus é bom. Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos, mais uma vez, a irmã Edilza. Glória a Deus. Irmã Edilza, eu quero falar algo para a senhora. Glória a Jesus. Se você sente desejo daquilo que você falou comigo a porta está aberta. Amém? Glória a Deus. Para quando chegar em Macaíba, já vai como membro de lá, né? Chegar em Macaíba, sem ter desejo, a porta está aberta para se congregar aqui conosco. Amém? Não espere chegar em Macaíba, porque talvez chegue a 1 mês, ou a 6 meses, ou 8 meses. Ninguém sabe, né? Porque nós vamos ter que ter também dinheiro para alugar o ponto. Como os materiais estiverem aqui, né? Amém? Louvado seja Deus. A irmã Rosia veio hoje com o irmão Arthur, mas não pôde vir. Amém? Pois vamos orar, amados irmãos, agradecer os irmãos, em nome de Jesus. Glorioso Deus, eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te apresentar esta noite, meu Deus, o nosso irmão Gerson. Meu Deus, a tua palavra é verdadeira.
a tua palavra, Senhor. Aleluia. A tua palavra diz que o Senhor Deus te cura, meu Deus. Vai chegando, repreendendo qualquer obra, qualquer enfermidade oculta. Ó Espírito Santo, vai chegando ali, meu Deus, com a tua mão, vai arrancando todo o mal, toda a obra. Senhor da glória, Deus poderoso, meu Deus, vai trazendo a saúde dele, do teu filho, para que ele venha dar testemunho, meu Deus. Ó Senhor da glória, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Ó Jesus querido, eu te apresento, meu Deus. Vai curando, vai colocando por terra toda obra de bruxaria, de feitiçaria. Meu Deus, vai chegando agora, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor da glória, envia legiões de anjos para combater contra o inferno, essa enfermidade infernais que está, meu Deus, ali, meu Pai, gerando ali na vida do teu filho. Mas vai repreendendo, meu Pai, que ele venha ser curado agora. Repreende toda dor, toda enfermidade, saia, em nome de Jesus Cristo. Te apresenta cada um esta noite. Eu te apresento a saúde da irmã Priscila. Eu apresento, meu Deus, a vida da irmã Edilza, a vida da irmã Francisca, a vida da pai também da que está ao lado dela, que eu esqueci o nome, da irmã Ivanilda também, meu Pai. De cada um esta noite, meu Deus, abençoando, meu Deus. Ó Senhor da glória, Deus poderoso. Ó meu Deus, apresento a cada um em nome de Jesus. Amém? Curva as cabeças, estenda as mãos, receba a bênção dos apóstolos. Sim, a nossa irmã, pode sentar um instante? Ela vai só apresentar aqui a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Primeiro culto do ano, aqui na Igreja Apostólica da Fé em Jesus. E sou grata a Deus pela vida de todos que vieram e receberam da parte do Senhor a sua bênção. Amém? Está conosco esta noite, irmãos, veio adorar o Senhor Jesus, a nossa irmã Daniele, nossa irmã Francisca, a nossa irmã Maria José, a nossa irmã Edilza, a nossa irmã Michele e a nossa irmã Fátima. Já falo irmãos porque pelos olhos da fé, irmão, crendo, porque a palavra do Senhor, ela é eficaz, irmãos, e eu creio na vitória, amém? Vamos louvar assim? Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Amém. Jesus te ama e nós também. Voltem sempre e traga mais gente. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quinta-feira culto, irmão. Pode ficar de pé. Quinta-feira culto, em nome de Jesus. Domingo, Santa Ceia da Igreja Apostólica da Fé em Jesus. Às 9 horas da manhã. Já estamos aqui. Glória a Deus, amados irmãos. Jejum, amém. Louvado seja Deus, parceiro do Senhor. Todos os irmãos da Igreja Apostólica da Fé em Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, né, que quiserem vir, se que desejam vir, pode vir também, amém? Em nome de Jesus. Domingo, às 9 horas, estaremos aqui para a primeira Santa Ceia da Igreja Apostólica da Fé em Jesus. Aqui, com esse tabernáculo aqui, né? Louvado seja Deus. Após conto com todos os irmãos, congregados, membros, com todos, porque nós vamos tratar do assunto da igreja. Vamos falar sobre o culto que vai ser, né? Em nome de Jesus, a partir de fevereiro, nós vamos acrescentar mais um culto, né, que vai ser no sábado, e tudo isso os irmãos vão saber, amém? A partir de fevereiro. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja diz, amém. A paz do Senhor Jesus, amém?
Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, amado irmão. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Quem se despede, amado irmão, diz pastor Antônio, e fique na paz do Senhor Jesus.